Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 3. A carta de 2 Coríntios é uma carta maravilhosa, uma das minhas cartas preferidas. E nós gostaríamos de compartilhar alguns textos aqui essa noite. Temos usado esse púlpito, né, os pastores que têm passado para, às vezes, trazer mensagens mais expositivas, mas às vezes são mais temáticas, e hoje vai ser mais temática. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ardido no meu coração já faz alguns anos. Cerca de um ano atrás eu compartilhei algo sobre isso aqui no Retiro de Jovens, mas não pude escapar de falar desse tema aqui hoje. Desde o começo da semana o Senhor me conquistou para isso. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar essa noite sobre um tema chamado heroísmo cristão. E eu vou explicar por que se chama heroísmo cristão esse tema. Deus nos chamou para sermos verdadeiros heróis e heroínas dele na nossa geração. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando que nós somos chamados para fora, é isso, né? Eclésia se diz aqueles que foram chamados ou tirados para fora. Isso faz referência ao povo de Israel no Egito, isso faz referência a muita coisa. Ou seja, Deus nos consagrou, no sentido de Deus nos separou do rumo que nós estávamos indo e nos chamou para fora. E aí a gente pode falar de muitas coisas para fora das quais o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para fora da escravidão do pecado, Deus nos chamou para fora do túmulo, onde nós estávamos mortos sem pecados e delitos. Deus nos chamou para fora de bastante coisa ruim. Mas Deus não apenas nos chamou para fora de coisas, mas Deus nos chamou para dentro de propósitos que estão no seu coração. Então, ao mesmo tempo que Deus nos chama para fora, Deus nos chama para alguma coisa, para dentro de alguma coisa. E esse propósito é que é essa vocação de nós sermos heróis de Deus na nossa geração. E quando a gente fala de herói, às vezes a gente pode imaginar aí essa versão da Marvel ou de outras revistas em quadrinhos aí que... então o pastor está falando que a gente vai ter que ter capa, vai ter que ter uma fantasia aí colorida e vamos ter que tomar uns anabolizantes, né? Para ficar forte e talvez descobrir os nossos superpoderes. Mas não é nesse sentido da fantasia da coisa, mas é no sentido literal da coisa, no sentido clássico da coisa. A palavra herói, a ideia dela do grego, ela vem de figuras que se levantavam no seu tempo e na sua sociedade para proteger os outros, para servir e proteger, não olhando para o próprio risco que elas mesmas estavam correndo. Inclusive, esse lema, servir e proteger, ele foi perspassando séculos, atravessando aí milênios até mesmo. E, atualmente, ele é o lema da maioria das corporações de polícia do mundo. Em muitos carros de polícia, você vai ver lá, servir e proteger. Esse servir e proteger que está ali é o que veio lá da antiguidade, no conceito de ser um herói. Então, se alguém atacar a população, o que o herói vai fazer? Vai entrar na frente da bala e vai lutar diretamente contra o inimigo para servir e proteger as pessoas que estão atrás dele. E é nesse sentido que eu digo, irmãos, que Deus nos chamou para sermos heróis. Agora, a gente está vivendo numa sociedade no mundo onde o heroísmo, assim, nós temos uma crise de heroísmo. O que significa isso? É que toda sociedade que está em franca decadência, ela é marcada por uma coisa: é que ninguém mais quer ser o herói. À medida que se multiplica uma vida orientada por ter prazer, por ter conforto, por desfrutar das coisas que os heróis de outro tempo sofreram e se lascaram, vamos dizer assim, para que nós usufruíssemos, não se renovam mais novos heróis. Então nós vivemos à sombra. Eu peguei uns dias de férias, fui visitar alguns museus.
Lá você vê figuras de pessoas pioneiras, pessoas que entraram aí selva dentro há 400, 500 anos atrás, quando não havia nenhum tipo de conforto que a gente possa imaginar. Lutaram guerras contra invasores e eles fizeram a gente ser e a gente desfrutar do mundo que a gente tem hoje. Então, nós gostamos de desfrutar do legado de heróis, nós gostamos de ter heróis na nossa proximidade, a gente só não quer nós ter que ser o herói. Aí não. Aí não é de Deus para a minha vida. E o chamado do Senhor é exatamente assim: olha, Ele está chamando um povo que se levante no seu tempo para fazer e ser para os outros, saindo de si mesmos. Então, igreja também nesse sentido, a gente sair da gente mesmo. E esse é o nosso chamado. Aí eu estava refletindo como se tornar um herói, porque, ok, isso é muito conceitual, ok, ser um herói, mas assim, amanhã é segunda-feira, eu tenho meus boletos para pagar, né? Nada como uma luta heróica contra os boletos sempre vencem, já disse alguém? Mas como é que a gente vira um herói? E aí a gente tem alguns princípios da palavra de Deus que nos orientam a isso. O primeiro deles, irmãos, o primeiro pré-requisito é uma palavrinha bem pequenininha, chamada amor. Quando a gente pensa em super-herói, a gente pensa assim, ok, as histórias de heróis na fantasia, elas são feitas o quê? Era um cidadão comum, né? E de repente ele ganha superpoderes. Poderes esses que sejam sobrenaturais, ou que sejam poderes miraculosos, poderes extraordinários, e a partir daquilo ali, a pessoa se torna um herói. Veja, irmão e irmã, não existe nada mais extraordinário, sobrenatural, até mesmo extraterrestre, do que o amor que nós vemos em Jesus. Ele não pertence a essa natureza de coisas que eu e você vivemos ordinariamente. Porque a natureza de coisas que nós vivemos na vida normal, ela é de natureza egoísta, não é verdade? É de natureza utilitarista. Se você tem uma coisa que me interessa, então eu vou me sacrificar por você, mas depois eu quero receber. Então é uma relação comercial. E o amor, ele extrapola essa relação, essa dinâmica. O amor é a coisa mais poderosa do mundo. Não existe nenhum superpoder maior do que o amor que nós vemos e que entrou no mundo, vindo de fora, vindo da glória celestial para a nossa natureza caída. Nada que eu e você possamos fazer vai ter qualquer serventia verdadeira, qualquer fruto eterno, qualquer transformação real fora do amor de Deus. O amor é a coisa mais importante. O amor é o motor primário de tudo. Sem amor, não adianta poder. Sem amor, o poder corrompe ainda mais. Receber poder e não ter amor transforma pessoas que potencialmente seriam heróis nos piores vilões. É por isso que dons espirituais, sem o amor de Cristo derramado nos corações, produz abuso de milhões. Qualquer espécie de poder, a parte do amor, é uma desgraça. Então, às vezes a gente fica olhando e falando, olha, se Deus me desse poder, se eu tivesse um dom sobrenatural, então eu seria um herói. Então eu seria uma heroína. E o Senhor está falando, não. O problema não é a falta de poder. O problema começa antes. O problema é a falta de amor. Qual é a diferença básica de um vilão e de um herói? Ora, o herói tem poderes. E o vilão não tem? Tem poderes também. Agora, a questão é que, com o poder recebido, o herói usa isso em favor dos outros. A Bíblia chama isso em favor dos outros de amor. E o vilão? O vilão usa os poderes que tem para o bem de si mesmo, para fins egoístas. E os outros que se lasquem. Então, o que diferencia, amado, um herói de um vilão, na verdade, não é
o poder, mas é o amor. Porque o amor é que vai orientar em que direção e em benefício de quem o amor vai ser usado, ou o poder vai ser usado. Você está entendendo? Está muito confuso? Está claro? Então eu vou prosseguir, tá? Que tem bastante coisa aqui. Então o que acontece, amados, é isso. É que o amor nos move. Quando eu falo de amor, eu não estou falando de um rompante romântico, sabe? Eu estava apaixonado e aí eu não pensei no que eu estava fazendo e entrei na frente da bala, que foi atirada contra a pessoa que eu tinha que defender. Não é isso que a Bíblia ensina sobre o amor. O amor é, acima de tudo, um dever que penetra no nosso entendimento e a gente entende, eu preciso entrar na frente da bala. A pessoa merece, eu sou apaixonado pela pessoa? Nem sempre. Às vezes, nem um pouco. Mas é um dever acima de um sentimento. Você está entendendo? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar do amor. 1 Coríntios 13 é literalmente o discurso de um herói. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 13, 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele vai falar aquilo que a gente estava falando, mas numa linguagem mais, né, muito mais perfeita do que as minhas limitações. Se eu não tiver amor, será tudo inútil, Paulo está falando. E aí ele vai descrever o amor. Agora, percebe como o amor é sempre para o benefício do outro. Ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é benigno, ou seja, ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não é possessivo, em outras palavras. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. Tá vendo? Isso aqui, sem esse amor, todo herói é um vilão. Mas com o amor que não busca os seus interesses, aí nós começamos a agradar a Deus e começa a se ver o amor de Deus derramado em nossos corações, como diz Paulo em Romanos capítulo 5. Ele continua dizendo, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é esse amor que alimenta a gente sair da gente mesmo, das nossas agendas confortáveis, das nossas coisas assim agradáveis, da nossa constante medida de, ok, estou num ponto ótimo de custo-benefício, estou suportando essa pessoa, mas ela tá me devolvendo alguma coisa do meu interesse. Sabe, o amor é aquilo que faz rasgar esse razonete de contabilidade, está entendendo? E faz a gente resolver dar, amar, servir. Sem ficar nessa contabilidade que a gente tem lá dentro do coração e da mente. O amor faz com que a gente promova a justiça geral, é o amor que faz com que a gente trate as pessoas com graça específica, particular, às vezes não mencionada, não reconhecida. Então, qualquer outro heroísmo fora disso daí não é um herói. Veja, imagina numa guerra. A diferença entre um herói e um mercenário é que um herói, ele vai lutar aquela guerra e vai se expor a ser morto violentamente para preservar pessoas que ele ama e até mesmo pessoas que ele não ama. É verdade isso, irmãos? Qual é a diferença do mercenário? É que o mercenário está lutando para o benefício de uma pessoa. De quem? O mercenário luta buscando o lucro próprio. Agora, quem são os maiores traidores? Os mercenários. Porque se o outro lado oferece mais, pronto. Por que eu continuo lutando do lado de cá se o lado de lá oferece mais? Nós admiramos os heróis ou os mercenários? Não tem ninguém que admire o mercenário. Então o Senhor não nos chamou para ser mercenários no mundo de mercenários, tá entendendo? Só que a gente entra numa roda automática, cara, que a gente só enxerga o nosso lucro. O nosso lucro, aqui me interessa, aqui é interessante, aqui eu ganho vantagem, aqui eu sinto prazer, aqui eu obtenho tal vantagem. E o Senhor está nos chacoalhando, dizendo, olha, o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, dos heróis.
Quando você vê uma coisa despontando muito na mídia, é porque as pessoas têm sede daquilo. Agora, olha para a história do cinema nos últimos 20 anos. Quais foram as maiores bilheterias do cinema? Filmes de heróis. Porque não existe mais. Herói virou tema de fantasia, certo? Porque não se acha mais heróis na nossa vizinhança, nem no nosso bairro, nem na nossa família. Às vezes nem na nossa igreja. Então o Senhor está querendo nos despertar, porque aquilo que precisa para ser um herói e que o mundo está clamando, Deus derramou no meu e no seu coração, que é o amor de Cristo. Está entendendo? O amor de Cristo é o único poder que faz a gente se autodesconcentrar do nosso próprio umbigo, cara. E faz a gente ir em direção do interesse do outro, mesmo que não esteja alinhado com o meu interesse. Isso é um milagre. Mas é isso mesmo que o mundo clama, é isso mesmo que Deus fez, é isso mesmo que Deus quer fazer através de mim, de você. É esse o princípio de Deus. Então fica as perguntas: será que a nossa vida aí está baseada nisso? Ou a gente está vivendo simplesmente movido pela conveniência, pelo prazer? Quando a gente planeja o final de semana, quantos de nós nos colocamos diante do Senhor e falamos assim, ó, Senhor, me usa esse final de semana do jeito que o Senhor quer? Me leva até as pessoas que precisam de socorro? Irmãos, quantos de nós fazemos isso? Não, a gente olha e fala, deixa eu pensar aqui como é que eu melhor posso aproveitar o meu tempo. Como é que eu melhor posso gastar o meu dinheiro comigo mesmo? Então, tudo aquilo que é força, ou seja, é poder, dinheiro, tempo, coisas valiosas da vida, saúde, que a gente poderia estar usando em favor de alguém, a gente não usa, a gente usa em benefício próprio. E aí a gente faz orações e Deus não responde às orações, não nos dando o que nós pedimos. E Tiago vai dizer na sua carta: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Mas o Senhor tem outros propósitos para nós. O Senhor quer nos amadurecer. É por isso que é difícil você encontrar heróis mirins. Porque uma criança, em essência, não é heróica. Está entendendo? Eu nunca tive que separar os meus filhos porque eles estavam sendo generosos demais um com o outro. Você já teve que separar os seus porque eles estavam sendo generosos demais um com o outro? Não. Porque a criança, ela sente, ela disputa, ela briga. E aí Paulo está falando do amor e é muito interessante, porque daí ele termina aquela perícope, aquela passagem, falando da criança. Já viu isso? Você continua lendo 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer assim, quando eu era menino... Aí ele faz um contraste ali entre as coisas desse mundo provisórias e as coisas eternas. E ele disse, olha, antes eu era menino, eu era agarrado com coisas, mas agora eu entendi que as principais coisas são as coisas eternas, entre as quais o amor é a maior delas. É o caminho mais excelente. Só que eu queria chamar a tua atenção para o contraste que Paulo fala entre o menino e o homem. Porque eu me reconheço, infelizmente, no menino, não no homem. Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, primeira coisa que o menino faz, sabe o que o menino faz? Ele diz, eu falava como menino. E depois ele diz, eu sentia como menino. E por último de tudo, lá na locomotiva das coisas, vinha a reboque o eu raciocinava como menino. Ou seja, o entendimento. E aí eu fico pensando que toda pessoa infantil, seja de idade pouca ou de idade muita, a infantilidade dela se revela exatamente por essa ordem de prioridade. Uma pessoa imatura, ela quer falar. Ela quer abrir a boca e falar como as coisas têm que ser. Ela não suporta uma afronta quieta ou alguma opinião divergente quieta. Ela precisa falar e não, peraí. Aí alguém buzina para você, sabe o que o menino faz? O menino fala.
Aliás, o menino grita e gesticula, porque o que eu penso é muito importante. Porque minha opinião é muito, porque o meu interesse vai acima do seu. Eu acho engraçado quando a gente fala assim, ó, a gente estava chegando em casa e falamos assim, ó, vamos tirar o sapato e tal, que depois o papai vai dar um chiclete lá, uma coisa. Eles falaram, eba! Automaticamente eles saíram correndo, um se acotovelando no outro, quase passando a perna no outro. Um deles tentou fechar a porta para o outro que vinha atrás. Veja, tinha chiclete para todo mundo. E um deles gritou: o último a chegar é a mulher, sabe? Porque essa rivalidade egoísta é a primeira coisa que brota no que vem para fora, na expressão. Aí a segunda coisa que a criança tem é que a criança na escala das importâncias de uma criança é o que ela sente. Eu devia buscar a Deus, mas eu não sinto vontade hoje. Eu sinto vontade de sentar e ver uma série da Netflix. Eu sinto que eu devia ser mais generoso na igreja. Mas não tem muita despesa, o pessoal está se mantendo bem, eu acho que eu vou gastar meu dinheiro na Black Friday. Eu sinto que devia ir ao encontro daquela pessoa e pedir perdão para ela. Mas eu sinto que também que não seria legal. É uma vida emocional. Se eu estou com vontade, se eu estou afim, se eu sinto desejo, se eu não sinto desejo, se eu sinto que aquela pessoa me olhou torto, aquilo se torna uma verdade. E por último, a reboque vem o entendimento. Não, eu devo fazer isso. Eu não quero, eu quero falar, eu sinto raiva, mas eu devo amar. Aí isso daí na criança é o que menos você vai ver. E aquele que amadurece é exatamente o contrário. Primeiro vem o quê? O carro-chefe. O dever. Eu preciso mudar a minha postura. Eu devo me arrepender desse pecado e mudar as minhas atitudes. Mesmo que eu não esteja com vontade e mesmo que eu queira falar besteira. Quando a gente percebe que a ordem está inversa, aí você tem uma pessoa madura. Quem é que foi para a cruz no meu e no seu lugar? Quem é que foi o maior herói de todos os tempos? Jesus. A gente viu algum traço de infantilidade egoísta nele? Quando Pilatos veio apresentar ele, já torturado em público, Pilatos diz assim, ó, eis o homem. Ele não disse, eis o menino. Ele disse, eis o homem. Por quê? Porque não houve nenhum homem maior do que ele. Ele tinha vontade de falar algumas coisas? Sem dúvida. Mas ele foi o mais eloquente dos silenciosos. Ele sentia vontade de ir lá para a cruz morrer por mim e por você? É assim, que legal, eu tô super animado para isso. Vai ser uma coisa mais divertida que eu vou fazer na minha vida. Era esse o sentimento do Senhor? Não, ele disse, Pai, a minha alma está profundamente. Qual era o sentimento? Triste. Os evangelistas dizem que ele começou a se encher de angústia. Mas isso dominou ele? Não. Porque, em última análise, ele estava cheio de amor. E o amor é o dever de se mover em serviço, proteção e sacrifício em favor dos outros. E por isso ele mesmo, querendo falar, foi a ovelha muda. E por isso ele mesmo, desejoso de não estar ali, ele foi e cumpriu cabalmente o seu papel de cordeiro de Deus no nosso lugar. E é esse herói que nos chama para ser discípulos dele. Nós somos discípulos do mestre dos heróis. Mas fora do amor, não tem jeito. Não tem a menor possibilidade, irmãos. Então o Senhor está nos chamando, sabe, para esses deveres do amor que nos fazem servir heroicamente. Então o amor é a base de tudo. Para a gente avançar, irmãos, a segunda coisa que é necessário para a gente se tornar esse herói que Deus nos chama a ser é sermos parte de uma igreja. Por que ser parte de uma igreja? Porque no reino de Deus não existe herói solitário. Não existe aquela figura do herói ou do cavaleiro que cavalga sozinho,
que luta sozinho, que sozinho vence um exército. Isso daí é um absurdo no reino de Deus. Isso não existe. Se existe, não dura. Tropeça, cai, se escandaliza, se machuca. Não existe Rambo. Sabe a figura do Rambo que entra sozinho, ele contra um exército? E ele sozinho, ele vence todo mundo? Não existe. Não existe nenhum herói de Deus que não esteja inserido, fazendo parte do corpo de Cristo. Deus nos chamou para a gente sermos heróis em conjunto. Cada um no seu papel, cada um no seu dom, mas Deus nos chamou para sermos heróis em igreja. Por quê? Porque é na família e, por extensão, nas famílias, ou seja, é na minha família e nas demais famílias com quem eu me reúno como igreja, que eu vou começar a desenvolver o meu serviço em função dos outros. Então, se a gente não aprende a ser herói, a servir como herói, com quem a gente ama e está próximo da gente, ou seja, família e igreja, como é que a gente vai ser herói num ambiente hostil? Como é que a gente vai ser herói para quem não acredita? Para quem nos agride? Então, aqui é a base de tudo. Por isso, Satanás também trabalha tão fortemente para espalhar a igreja. Porque quando a gente está separado, irmãos, a gente não consegue manter essa chama heróica acesa. A gente entra na vida, a vida consome, mastiga a gente, deixa só o bagaço, a gente só quer chegar em casa, tomar um banho e esvaziar a cabeça e dormir, porque amanhã tem mais. Então, é junto das brasinhas que a gente fica aceso. É no corpo de Cristo que a gente começa a descobrir qual é a função dele para nós, e essa função é servir o outro. E a gente precisa entender que a gente tem essa necessidade tremenda da igreja. E quando eu digo da igreja, não é só das pessoas que eu mais simpatizo na igreja. Ou não é só a minha galera, o meu subgrupo no grupo maior. Não, é com as pessoas que eu simpatizo e com as pessoas que eu não simpatizo. É com as pessoas que eu tenho prazer em passar mais tempo junto e com as pessoas que eu tenho menos prazer, mas vou passar por amor. Está entendendo? Então, não é juntamente com a minha galera que eu tenho essas relações comerciais de amizade. É quando eu só recebo e quando eu só dou e quando eu dou e recebo. É em todas as instâncias de relacionamento na vida familiar e, por extensão, na vida da igreja. E isso é muito difícil, porque geralmente a gente começa a viver como igreja e a gente fixa as pessoas com quem a gente tem mais afinidade natural, o que é natural, mas a igreja não é uma associação natural. A igreja é uma coisa sobrenatural. Então a gente se relaciona naturalmente, mas existe um outro lado da moeda que é o sobrenatural, que a gente tem que estar sensível para estar juntos uns com os outros. Eu gosto de Paulo, quando Paulo vai falar que a gente só entende a grandeza da glória e da missão, dessa missão heróica que estamos falando aqui, quando a gente está em relacionamento com todos os santos. Eu queria arriscar aqui e falar, Paulo, todos é demais, porque tem gente que é muito difícil. Ele diz, não, Tércio, é com todos os santos. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, ele diz, a fim de poderes compreender, juntamente com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é maravilhoso isso? Irmãos, eu tenho um dom, você tem outros dons. Os dons que eu tenho não são iguais aos dons que Deus te deu. Então, é na nossa associação dos diferentes, não dos semelhantes. Dos semelhantes também, mas dos diferentes, que o reino de Deus é potencializado. E acontece um milagre quando a gente está junto. Porque é como se o 8 e o 3 se somassem e não vira 11, vira 83. É uma coisa exponencial, assim. Deus faz coisas quando a gente se associa. Às vezes a gente acha que vai lá
se encontrar com alguém, vai servir um café, e de repente nasce uma coisa maravilhosa dali. E a gente às vezes entende o que Deus tem na nossa vida servindo os outros, amando os outros, tendo paciência com os outros, sendo hospitaleiro com os outros. Olha a casa que Deus te deu. Olha os bens que Deus te deu. Quantas pessoas desfrutam disso? Só as pessoas que são da tua família? Quem mais? Irmãos, Deus nos chamou para sermos hospitais. E o melhor jeito de nosso lar ser hospital é através de uma coisa chamada hospitalidade. Então a gente fica orando, dizendo, Senhor, me usa. Senhor, eu também quero ser usado pelo Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado para ajudar a gente, para ser um hospital. Eu só não quero hospitalidade. Irmão, tem algum hospital vazio que ajude alguém em alguma coisa? Então, sabe, são coisas da vida da igreja que a gente precisa sair da gente mesmo. Mas eu não gosto de receber gente. Mas as pessoas, se vierem aqui em casa, vão me constranger. Irmão, ninguém vai prestar atenção na tua bagunça se eles olharem para você e virem você, Jesus em você. Nós casamos, estávamos lembrando disso outro dia. Nós tínhamos um apartamento de 40 e poucos metros quadrados. A sacada chegava em 50 metros quadrados. Nós tínhamos só um sofá velho, uma mesa de plástico. E a nossa casa vivia cheia. Nunca ninguém disse assim, irmão, obrigado por me receber, mas eu não vou vir aqui porque aquele sarrafo do teu sofá está muito desconfortável. Eu nunca ouvi falar isso. Tá entendendo? Beto, alguém já reclamou, Beto e Lu? As pessoas não estão atrás de um sofá grátis para sentar. As pessoas estão atrás de uma água que jorra de Jesus na sua vida. Então, hoje eu fui convidado a almoçar na casa de um irmão que não congrega aqui. Irmãos, eu recebo poucos convites, porque eu tenho 3 filhos. Ele também tem 3 filhos. Ele me chamou para almoçar na casa dele. Quando eu cheguei lá, nós estávamos lá conversando, chegou na hora de comer, e eu fui morder o pão de alho. E eu derrubei o recheio de pão de alho assim na cadeira. E aí eu disse para a esposa dele, me passa o guardanapo porque eu fui beliscar o pão de alho aqui e cometi um pecado. Ela disse, não tem problema, não vai manchar. E assim, essa cadeira é do vizinho. Ela disse aliviada, tipo, não vai manchar, a cadeira é do vizinho. Aí eu falei, é do vizinho? Ela falou, a gente não tinha cadeira para receber vocês, mas a gente falou com o vizinho e ele emprestou 3 cadeiras para a gente receber vocês aqui em casa. Irmãos, você acha mesmo que eu sentei naquela cadeira preocupado se aquela cadeira era de madeira ou se tinha almofada? Você está entendendo como isso daí marca? As pessoas querem amor. As pessoas não querem reparar se a tua pia está limpa ou está suja. Não deixa de receber ninguém. Ama. Seja igreja. Seja hospital. Suporta aquelas pessoas que às vezes não é fácil de suportar. Não procure uma igreja perfeita. Você não é perfeito. Perfeito é quando um monte de gente perfeita se reúne em torno de Jesus que é perfeito. E ele vai ministrando amor, graça, hospitalidade, entendeu? Glória a Deus por isso. Então é isso daí. Ah, mas você já reparou que a gente só tem 10 algarismos? Não é? É do 0, 1, vai até o 9, acabou. Só que na combinação deles, sabe o que acontece, irmãos? A gente chega até o infinito, não é verdade? Como é que você, como algarismo simples, você vai transcender? Sozinho? Você acha que sozinho você vai chegar ao infinito? Você acha que o número 9 vai dizer, eu sou o maior daqui? Então eu sozinho não preciso de ninguém para chegar ao infinito e além. Nós precisamos dos zeros, inclusive. Nós precisamos dos zeros. Quanto vale um zero? Depende da posição que ele está. Então, eu era um zero à esquerda e Deus me colocou em outra posição e mudou o meu valor.
Eu continuo sendo, em essência, o zero que eu sempre fui. Mas o Senhor me mudou de posição. E, cara, um zero bem posicionado é uma bênção, amém? Então a gente precisa se associar e ser posicionado por Deus no papel que Ele tem para você. Então não julgue os outros pelo número que eles são. Julgue se ele está na posição que Deus quer. E Deus quer te usar para pôr os zeros à esquerda para o lado de lá. Está entendendo? Essa é a graça da igreja. E assim caminhamos para sempre. Então não despreze, sabe? Não despreze o zero, não despreze o jovem, não despreze o velho, não despreze o que pensa assim, o que pensa assado, não despreza o baixo nem o alto, não despreza o rico nem o pobre, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, porque é assim é que nós damos testemunho da glória de Deus, amém? Então, nós precisamos nos associar, nós precisamos. O Senhor, de fato, não tem heróis solitários. O Senhor tem a Liga da Justiça, amém? Então, assim, mas aquele cara não tem o mesmo dom que eu, me irrita ele. Então, mas de repente o irmãozinho lá é o Aquaman. Você não é o Aquaman, certo? Então eu estou dando um exemplo assim, um pouco, né, bem-humorado, para você entender que às vezes a gente se isola e só se associa com quem tem o mesmo dom que nós. E isso é um problema. Mas o Senhor quer uma família. O Senhor quer associação de algarismos até o infinito. Esse é o nosso Senhor. Ele multiplica graça à medida que a gente se associa. E o terceiro lugar, irmãos, que as horas já estão voando, talvez seja a parte mais delicada até do sermão, porque, ok, você já entendeu que você precisa se encher do amor, que você precisa sair de dentro de você como eclésia, né, para fora, para abençoar alguém, para servir alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém, para escutar alguém, para ofertar na vida de alguém, ok. E você precisa da igreja. Na igreja a gente vai ser regulado, vai ser ajustado, a gente vai treinar, a gente vai praticar a partir daqui, para fora. E aí fica a pergunta, tá bom, pastor, eu entendi, mas como? Nós falamos aqui um pouquinho da hospitalidade, algumas coisas assim gerais. Mas na sua vida, como? Como que você vai ajudar? Como Deus mais vai te usar? E aí nós temos alguns princípios. Assim. Primeiro, dons naturais e dons sobrenaturais. Mas isso ainda é muito genérico, porque pessoas com dons iguais, elas atuam de formas muito distintas, não é verdade? E aí eu queria chamar a sua atenção para aquilo que as Escrituras ensinam com relação ao modo como Deus nos usa ou fala e ajuda outras pessoas a partir da gente. Que é o versículo que nós abrimos aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. E o que está escrito ali é o seguinte, nós lemos, né? Paulo está louvando a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Agora, Paulo vai entrar nos próximos versículos quase obsessivamente nesse negócio da consolação. Ele vai falar, é o Deus de consolação que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar, tá vendo quantas vezes ele fala consolar? Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Meu Deus, Paulo entrou no looping de consolação, que é Deus consola pela consolação. Mas se você parar para prestar atenção, basicamente o que o Espírito Santo está nos ensinando através da vida do apóstolo Paulo é que Deus permite, na sua graça soberana, que a gente sofra situações nos quais a gente acha que não tem como sair. E Paulo vai continuar dizendo nos versículos ali 8, tá vendo? Que eles foram tão agravados acima do que eles podiam suportar, de modo que eles perderam a esperança até que eles iam continuar vivos. Então, o Deus permite essas situações limite, essas situações que nos incomodam, que nos afligem, que revelam o pior do nosso caráter, que nos tentam,
Deus permite, não com prazer, mas Ele permite. Porque quando a gente está ali, a gente grita desesperado para Jesus. E quando a gente faz esse movimento, Deus ministra um remédio na nossa vida. E esse remédio que Deus ministra em nós, nos momentos mais insuportáveis da nossa vida, é aquilo ali que tanto nos cura, quanto nos enche de remédio para os outros. Tá entendendo? Então, a área que você e eu, nós mais fomos afligidos, ou a área que eu e você mais somos, naturalmente falando, fracos, sabe? A minha concupiscência, a minha fraqueza, o teu ponto fraco, talvez o teu ponto mais carnal, traumas que você viveu, porque pessoas te usaram, até mesmo te abusaram, enfim, coisas delicadíssimas, que nós até mesmo temos vergonha de falar e de contar. É ali que Deus quer descer remédio divino, para que ali te cure e te torne fonte de cura para outras pessoas. Então Paulo vai dizer assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos consola, a fim de que nós possamos consolar a outros com as mesmas consolações com que Deus os consolou. Irmão, isso é uma coisa tão importante e tão fundamental na minha e na sua história, que se a gente não entende isso, a gente fica estéril. A gente esconde e maquia essas coisas, a gente edita o nosso currículo bem bonito, ainda mais para as pessoas da igreja, são pessoas respeitáveis, são pessoas polidas, são pessoas nobres, e eu vou chegar falando dos meus pecados, das minhas mazelas, que eu me arrebentei na vida, eu não. E aí a gente põe uma maquiagem em cima, sabe? Se fecha ali, e nós mesmos tentamos esquecer o que aconteceu e vamos seguindo. Só tem um problema, quando a gente faz isso, Deus coloca a gente à nossa volta e a gente não tem nada com que ajudar aquela pessoa. Aliás, a pessoa chega perto da gente e fala assim, eu nem, desculpa até te incomodar com meus problemas, né? Porque, pô, tu nem passa por isso, tu é um poço de perfeição, de glória, tu é um querubim ungido. E o Senhor está falando para nós exatamente o contrário. É onde você foi ferido, onde a calamidade te tocou, onde a enfermidade te afligiu, é onde o trauma te acossou, é ali naquela fraqueza que Deus vai ministrar em você alguma coisa que você vai repartir depois com pessoas que Deus vai atrair para você. E, irmão, isso daqui, isso aqui é muito imensurável as implicações que a gente pode ter a partir daqui. Deus vai usar você para abençoar pessoas ali, sabe? Eu queria que Deus só me usasse com dons sobrenaturais, que eventualmente o seu Espírito possa repartir comigo. Eu queria que talvez nos dons naturais, aonde eu tenho mais potência, onde você tem mais facilidade, que fosse só ali que Deus nos usasse. Mas infelizmente, ou felizmente, não é essa a realidade. Deus vai permitir, sim, coisas das quais Ele mesmo, naquele momento, não se agrada. Pessoas vão te agredir, ou já te agrediram, pessoas vão te ferir, enfermidades vão te tocar. Por que Deus não cura? É porque Ele tem um propósito que dá ainda mais prazer para Ele. E o propósito é Ele depositando o seu tesouro em vasos de barro, a fim de que a excelência seja de Deus. E o próprio apóstolo Paulo descobriu isso com muito espanto. Quando na mesma carta aos Coríntios, de 2 Coríntios, no capítulo 12, ele disse, foi-me dado um espinho na carne. Lembra dessa passagem? O mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse. E eu, disse Paulo, por 3 vezes roguei ao Senhor que ele retirasse aquilo ali. E qual foi a resposta
do Senhor para a vida de Paulo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Disse o Senhor: a minha graça te basta. Porque o poder, disse Deus, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, irmãos? Então, a gente fica indignado. É como se Paulo estivesse orando assim, ó: Senhor, já passei chicotada, já passei naufrágio. Ele estava falando isso ali, nos versículos anteriores. Eu já fui traído, eu já recebi varadas, eu já fui apedrejado, eu já passei muita coisa. Mas assim, ó, esse espinho não. Esse aqui não. Isso não. Tudo menos isso. Tudo menos ter que suportar isso. Tudo menos aquela pessoa vir me agredir dessa maneira. Tudo menos, sabe? Quando a gente risca a faca no chão, diz assim, ó, Senhor, daqui para lá é tudo teu, mas dessa linha aqui para cá, não. E o Senhor entra ali. E a gente se escandaliza. Fala, não, Senhor, aqui o Senhor me perdeu. É isso aqui não. E o Senhor vai entrando, vai entrando. E a gente fala, Senhor, chega. E ele fala, não, é que o meu poder precisa crescer mais em você. É que eu vou dar tanto remédio para você repartir com tantas pessoas que você precisa ser ferido com um pouco mais de profundidade. E se a gente não entende isso, a gente fica muito revoltado contra Deus e fica entrando em crises tremendas que atravessam décadas. Mas quando a gente pega todo esse veneno, irmãos, e deposita nas mãos do Senhor, e se curva dizendo, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, a gente descobre que todo aquele veneno o Senhor transformou em remédio. Para mim e para aquelas pessoas que Deus vai ministrar através de mim. Você entende o que é isso? Então esse é o poder de Deus, né? No tempo certo, é claro, mas o Senhor vai dizer. E aí a pessoa chega para você e fala, olha, eu nem sei porque eu estou te contando isso, porque ninguém me entende. Porque você não faz ideia do que eu estou sofrendo. Aí a pessoa parece ser um xerox teu na tua frente. Aí você fala assim, olha, é a particularidade de cada um, mas eu já tenho uma ideia do que você está sofrendo, porque o Senhor... Aí você começa a falar do que o Senhor fez na sua vida. Aí sabe o que acontece? A pessoa é medicada. A Bíblia diz que a água que a gente bebe, ela não só mata a nossa sede, que a gente não volta a ter sede, disse Jesus em João 4, mas ela dentro da gente, ela volta para fora, como uma fonte que jorra para a vida eterna. Gente, tem tanta gente com sede à minha volta e à tua volta. Elas estão desesperadas atrás de água. Mas sabe o que a gente faz? A fonte não é bonita. Deixa quieto. Põe um tapume na frente. Porque eu sou vaidoso, entendeu? Então eu não quero que ninguém perceba da feiura que o Senhor me tirou. E como Ele tornou, como nas águas de Mara, as águas chocas, podres, amargas, em águas doces e potáveis que matam a sede. E isso é um grande desperdício, é isso que nos impede de sermos mais heróis e mais heroínas do Senhor. E isso também causa uma falta de propósito horrível na nossa vida. Quantos anos faz que você está na presença do Senhor e você tem tanto para ministrar, mas você disse, não, eu não vou entrar aí. E aí a gente seca, a gente fica igual um torrão de barro seco. As pessoas chegam com sede, procuram água na gente e a gente está ali, ó, bem fechadinho, bem trancadinho. Eu quero esse manancial para mim. Não preciso compartilhar com ninguém. E isso, depois, a longo prazo, ela enche o pote da nossa vaidade, mas nos seca de propósito. A gente olha e mais um ano, e começa mais um ano, e eu continuo vazio, não tenho propósito, não tenho direção.
Se eu ganhasse mais dinheiro, tudo estaria resolvido. Se eu tivesse um corpo mais bonito, tudo estaria resolvido. Se eu fosse mais popular, se eu tivesse mais seguidor na minha rede social. Não é isso. Isso não vai satisfazer o propósito. O propósito vem de você compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito. Você lembra em Marcos capítulo 5, se não me falha a memória, aquele endemoniado de Gadara? E ele disse, Senhor, eu quero te seguir, depois de liberto. E o Senhor falou, não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a tua casa e contar o que Deus tem feito por ti. Está entendendo? É naquele local que a gente mais sofria, é ali que as pessoas vão falar assim, ó, mas não, essa pessoa que eu conheço não é, o Rubinho que eu conheço não é assim. Ele está diferente, isso não é dele, é esse não é dele que produz glória para o Senhor, testemunho de Deus através, e as pessoas que olham e falam, mas eu não sou uma pessoa que tem que olham semelhante com as mesmas fraquezas e começam a acreditar, não, Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha vida também. João capítulo 4 fala da mulher no poço de Samaria. Aquele local do poço era o pior lugar da cidade para aquela mulher. Porque era ali que ela ficava mais exposta, as outras mulheres virar a cara para ela. Mas ela vai, na meio-dia, não vou encontrar ninguém, não vou me dispor com ninguém. Ela vai ali. Sabe o que acontece quando ela bebe a água que Jesus dá? A fonte jorra. E ela sai correndo e chama a cidade inteira para vir conhecer Jesus aonde? No mesmo poço. Então, o lugar que mais nos envergonha, que as nossas fraquezas são mais expostas, que a gente mais queria fazer de conta que não existia, é exatamente ali que o Senhor, uma vez curados, o Senhor nos manda ir lá buscar a gente para trazer para ali. É ali que a gente vai apresentar Jesus para as pessoas, está entendendo? Então, amados, nós precisamos muito de uma dose de humildade e de entendimento espiritual, para que a gente entenda e acredite, porque a fé perpassa o amor, perpassa a comunhão da igreja e perpassa esse serviço a partir das feridas que o Senhor nos curou. A gente precisa acreditar que a gente precisa testemunhar de Jesus. Que a gente precisa dizer, olha, eu não sou naturalmente forte, eu não estou fazendo e servindo a Jesus baseado no meu talento natural. Mas, como disse Paulo, é em fraqueza, e em temor e tremor eu estive pregando a ninguém mais, a não ser Jesus Cristo crucificado. É isso que transforma, tu está entendendo? Que o Senhor nos desperte, irmãos. E aí, qual é o resultado dessa vida? Paulo fala na continuação do versículo, 2 Coríntios 12, versículo 10. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias e nas necessidades e nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe quando, se você não tem esse entendimento, amado, é muito fácil o orgulho corromper o teu coração. Deus começa a te usar, você tem um talento, você tem uma vocação, você tem uma facilidade, você se destaca com facilidade. E aí Deus começa a te usar e começa a usar e você fala, é que realmente eu sou um vaso 2.0. É claro que Deus queria me contar comigo no time dele, na seleção de Jesus, né? Eu tenho estrela. Mas quando você descobre que Deus resolve se manifestar no palco mais feio e miserável da minha e da tua história, para que isso ressalte que a excelência e o poder são de Deus, irmãos, isso nos quebranta. Essa passagem de 2 Coríntios capítulo 12 começa exatamente assim. Paulo disse, eu tive revelações gloriosas, mas para que eu não me exaltasse, Deus me deu o espinho da carne. Está vendo o cuidado de Deus? Deus me deu o espinho na carne e eu clamei e disse, eu não aguento, aqui eu sou fraco. Disse, agora está bom. Então, a parte de a gente entender que as nossas fraquezas, nossos traumas, as nossas mazelas, as nossas misérias, as nossas tentações, é aquilo ali que a gente precisa se agarrar em Jesus. E isso vai inspirar outros a fazer o mesmo, é aquilo ali que faz com que a gente produza bom fruto e não se ache o gás da coca, não se ache a quarta pessoa da Trindade. É ali. Porque se você for só no talento, irmãos, a gente se corrompe. E aí essa é a lição que o Senhor tem nos dado, sabe? Não esconda então as suas fraquezas, não esconda as suas misérias. Outro dia
um casal nos ligou, eu estava lá em Curitiba trabalhando, e a pessoa falou assim, eu preciso ir na tua casa urgente, estou com um problema aqui. E foi ele e a esposa. E aí eu falei para ele, deixa eu falar com a minha esposa. Aí eu liguei para minha esposa. Irmãos, a casa estava uma zona de combate aquele dia. Sabe o que é uma zona de combate? Só não tinha corpos espalhados. E aí eu disse para ela, estou te ligando porque eu sei que a gente está vindo fora da rotina, várias situações de enfermidade, enfim. Mas assim, mesmo quando não tem enfermidade também não é muito diferente, né? Eu falei, então, é, eles precisam de ajuda. Mas eu estou te ligando porque eu sei que isso é mais sensível para você do que para mim. Não é verdade? O homem não gosta do carro sujo, mas a mulher tem mais sensibilidade com a casa desorganizada, porque ela, né, ela transfere, né? A mulher transfere, a mulher acha que a casa bagunçada, mas que a cara dela é uma bagunça, a cabeça dela é uma bagunça, tudo é uma bagunça. E aí a minha esposa deu um suspiro e disse: eu não queria receber eles. E eu disse: eu também não quero. Apoiada. Aí ela suspirou, ficou uns 10 segundos mudo, assim. Eu já pensei, estava reclamando da operadora já, mas ela estava me escutando. Aí ela suspirou e falou assim: mas nós precisamos recebê-los. Ela engoliu toda aquela, sabe? Nós precisamos recebê-los. Quem sabe esse casal não precisa ver como é uma casa bagunçada para que a gente acesse o coração deles. Tá entendendo? Quem sabe esse casal não precise de uma casa bagunçada para ver como é a vida real. Irmãos, eu não estou fazendo apologia à casa bagunçada, amém? Mas tem coisas, irmãos, que as pessoas não abrem o coração enquanto não vê as nossas fraquezas. Tem casais de noivos que vão lá em casa. Agora a esposa já me acostumou, já se acostumou com isso, são 12 anos de casado. E que estava tudo muito organizado. E eles começavam a ficar muito constrangidos com aquilo. Tipo, meu, esse é o padrão. E aí eu falava assim, vem cá, eu quero te mostrar esse quarto aqui. Abri a porta do quarto, estava tudo escondido lá dentro. Aí a Emily ficava louca comigo. Falou, amor, eles precisam ver que só muda o endereço. Porque senão eles vão se cobrar e vão se dizer, a famosa frase, é só aqui em casa, sabe? E isso vai virar uma crise no futuro. Vamos ser gente de verdade para gente de verdade. Vamos parar de fazer de conta que nós somos, irmãos, pessoas que nós não somos. Só gente de verdade é usada por Deus, o Deus da verdade, para usar gente, a sair da mentira. Você está entendendo? E nós precisamos ser pessoas de carne e osso. Nós precisamos ser gente com dificuldade, com problema, com pontos fracos e pontos fortes. E eu tenho que chegar para ti e falar: olha, qual é o teu ponto forte? Cara, isso daí para mim eu estou com dificuldade nessa área. Não importa, sabe, se a sua casa como tá, não importa. Mas assim, sabe, dê o primeiro passo. Irmãos, quantas vezes eu estudei a Bíblia de cabo a rabo, de cabo a rabo, de cabo a rabo, e aí sentava com alguém para conversar, a pessoa me falando os problemas dela, e eu estava orando em espírito, falando assim, Senhor, o que que eu vou falar para essa pessoa? Sabe o que o Senhor fazia? Adivinha só? O Senhor me levava para textos que eu já tinha lido 100 vezes. E aplicava aquele texto de uma maneira na vida da pessoa que eu estava falando, eu nem acreditava, cara, que Deus estava me usando a falar aquilo. E aquilo ministrava mais em mim do que na pessoa. Porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, esse é o princípio do heroísmo. Irmãos, a gente está finalizando, mas assim, eu queria finalizar com o jovem rico de Marcos, capítulo 10, versículo 20. O jovem rico, irmãos, é o anti-herói. É tudo que é contrário ao heroísmo, ao espírito de heroísmo cristão, está ali. Ele disse: eu dependo de mim, eu sou autodisciplinado para atingir o sucesso que eu pretendo, e eu vou para Jesus porque eu quero ganhar algo a mais.
Tá vendo como a vida dele estava toda nele? Jesus olha para ele e a Bíblia diz ali em Marcos que o Senhor, vendo, o amou e disse: falta-te uma coisa. Qual era essa coisa que faltava para ele? A principal. Faltava um espírito de herói naquele jovem. Era rico, tinha um potencial maravilhoso, tinha recebido dons, já era um príncipe, não era? Era uma autoridade civil com tão pouca idade. Era um menino brilhante. Mas ele só tinha um problema. O centro do coração dele era ele mesmo. E o Senhor disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que toda riqueza é pecaminosa? Não. Mas Jesus identificou nele que ele queria servir a Deus sem ter um coração de perder para si mesmo. E essas duas coisas não se misturam, não se combinam. Então o Senhor foi no ponto mais sensível, lá embaixo daquela roupa luxuosa, daquele colar de ouro, daquele corpo bem nutrido, lá no profundo do coração daquele jovem, disse: tem um problema aqui, é um problema grave. Você está me buscando para ter algo a mais. E você não vai receber nada daquilo que realmente é eterno se você não perder. A gente busca a Deus para ganhar e para ganhar. E o Senhor está falando: me busca para os outros ganhar enquanto você perde. Ah, daí não, Senhor. Aí o Senhor me pediu uma coisa muito dura. Não, não, não. A vida já me tirou muito. Eu não vou perder. Eu quero ganhar e ganhar. E o Senhor está falando: cara, vai. Vende, seja, sabe, se desfaz para abençoar outros. Pega o teu tempo, pega a tua saúde, pega os teus bens, pega as tuas mazelas, que venenos que Deus transformou em remédio e sai de ti. Seja igreja, seja eclésia, sai de ti, vai ser bênção e abençoador na vida de alguém, em nome de Jesus. E aí o jovem se retirou como? Feliz? Não, o jovem se retirou triste. O jovem é como se assim: eu sou um super jovem, eu já tenho o meu cinto, meu cinturão de utilidades, já tenho o meu logotipo bem lustrado, já tenho a minha capa de super-herói, já tenho a minha bota, já tenho os meus músculos, só que está faltando um acessório aqui no meu cinto de utilidades. Já sei, Jesus vai me dar. Ele chega lá e fala: Jesus, falta só um negócio aqui no meu cinto de utilidades, eu não consigo achar, me diz aí onde é que está. Jesus fala assim para ele: não, não, você não entendeu nada. Arranca essa fantasia, rasga ela e vai cobrir os pobres. Ah, mas aí é totalmente o oposto que me moveu até o Senhor. Eu me movi para ganhar o que me faltava, não para me faltar mais ainda para os outros ter. Mas, irmãos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Fique de pé, por favor. Queria chamar o grupo de música, louvor. Então, amados, Deus pode nos exigir isso, porque Ele saiu do seu mundo, se esvaziou, desceu, se embrenhou, Ele perdeu tudo para que nós ganhássemos tudo. Como diz o apóstolo, Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós, sendo pobre, vos tornasseis ricos. A gente olha e fala: obrigado, Jesus, mas o Senhor está falando agora: você é meu discípulo, minha discípula. Vai e faze o mesmo. E quando a gente faz isso, irmão, sabe o que acontece? Acontece o oposto da reação do jovem rico. O jovem rico tinha tudo, saiu pobre. Paulo não tinha nada. Paulo chegou no fundo do poço. E aí, tu pensa, Paulo está deprimido. Não. Ele disse o quê? Pelo que eu sinto, prazer. Eu sinto prazer, eu me regozijo nas minhas angústias, nas minhas aflições. Porque quando eu sou fraco, eu sou pobre. Quando sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou pobre, é que eu sou rico. Quando eu dou, quanto mais eu me esvazio de mim, mais cheio eu me descubro, irmãos. O mundo está clamando por heróis. Onde estão os heróis e as heroínas do Senhor?
Nossos filhos têm visto esse coração em nós? Ou nós estamos ensinando filhos e filhas a, olha, você precisa cobiçar mais, você precisa se esforçar para ter mais as coisas para ti. É isso que nós estamos ensinando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos humilhar na Tua presença e na presença da Tua palavra santa, bendita, que nos penetra como penetrou naquele jovem rico, Senhor. E nós queremos Te pedir perdão essa noite, porque nós temos sido autocentrados, nós temos sido ambiciosos, temos inclusive feito o Senhor, ou tentado fazer o Senhor trabalhar para nos dar mais e mais e mais. E o problema nosso não é o que nos falta, Pai, mas é porque está faltando para pessoas que nós deveríamos estar provendo. O Senhor nos curou de tantas coisas. O Senhor nos levantou caídos. O Senhor nos levou para a tua estalagem. O Senhor foi bom samaritano conosco. E agora a gente caminha por aí não olhando para o lado. Pai, nos perdoa isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, nos ensina a ser gratos, agradecidos por tudo aquilo que nós perdemos. Por tudo aquilo por toda a vida que nós queríamos ter e o Senhor não nos deu até hoje. Por todo o mar calmo que nós queríamos, pelo qual nós queríamos navegar e o Senhor continua movendo as águas. Águas turbulentas, para que a gente diz, Senhor, me ajuda. É porque o Senhor não nos quer em mar calmos, o Senhor quer nos fazer andar sobre a tempestade, Senhor, sobre as águas, junto contigo. O Senhor não nos quer em vidas ordinárias, o Senhor quer que nós sejamos instrumentos extraordinários, Senhor. Instrumentos fracos em mãos poderosas, mãos do Senhor. E nós pedimos perdão essa noite, Pai, no nome de Jesus. Porque a nossa vida é toda para nós, os nossos bens são todos para nós. O nosso testemunho, Senhor, onde o Senhor nos curou da nossa fraqueza, a gente quase que disfarça, quase que se envergonha dele. Nos ajuda, Senhor, a ligar esse espírito, Senhor, em direção aos outros, em falar, em abrir a boca, em testemunhar do Senhor Jesus, em se preocupar, em servir o outro, em socorrer, em estender a mão e em gastar, Senhor, o nosso tempo e a nossa saúde, o nosso corpo e os nossos bens para coisas que realmente vão, sabe, redundar em glória eterna, Senhor. Esse é o nosso pedido sincero, crendo que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém.